muito difícil fazer isso, difícil, é complicado, a gente fica nervoso, todo mundo fica nervoso de fazer uma live, assim, da gente se apresentar, né? São muitas editoras ao mesmo tempo, a gente fica nervoso se vai entrar alguém, se não vai entrar alguém, fica todo mundo assim. Estamos bem, gente, estamos nervosas. Então, gente, nós somos a Siriguela, eu e a Cida, Aparecida Silva, grande artista. Nós nos juntamos em 2019? 2019, para a gente poder apresentar os nossos trabalhos conjuntamente. A gente já vinha participando de algumas feiras presenciais antes desse período todo dessa pandemia, e a gente apresentava os nossos trabalhos conjuntamente, e resolvemos então em 2019 criar a nossa editorinha, a nossa editora, a Siriguela, para poder ampliar o nosso público e organizar melhor a nossa apresentação, ter um espaço online, ter um espaço virtual para a gente trazer cada vez mais coisas que a gente vem desenvolvendo, né? Fazendo essa troca com todo mundo, que é bacana. E aí, assim, eu sou Cláudia Yamada, não me apresentei, para quem não me conhece, Aparecida Silva, minha sócia nesse empreendimento, né? E nós resolvemos nos juntar, a gente começou a participar de feiras porque, na verdade, a gente tem trabalhos que eles têm linhas parecidas, né? Eles têm temas parecidos, né? São temas afins, mas vistos de maneiras bem diferentes, né? O meu recorte é um recorte, como o da Cida também, muito afetivo, né? Mas que parte de um entendimento do território muito próximo da filosofia da minha ancestralidade, que eu venho aprofundando cada vez mais. Eu sou arquiteta, então sempre tem esse aspecto também do ambiente construído, de vazios, de lugares, né? Da inter-relação dos espaços. Então o meu trabalho caminha muito nesse sentido, né? E eu acho que a Cida podia falar um pouco da sua linha, né? É um prazer estar aqui, né, na Feira Miolos, né? A Feira Miolos, ela está acontecendo, né, entre hoje e amanhã, com vários expositores, né? E é um prazer estar aqui apresentando o trabalho, né? Eu sou a Aparecida Silva, como a Cláudia falou, e estar aqui na feira, participando da feira, né? É um grande prazer. E vocês que estão assistindo e quem vai assistir depois também, procurem o Instagram do Feira Miolos, o site também, para ver a programação, porque está bem interessante a programação da feira, né? Eu já andei olhando outras editoras e gostei muito do que eu vi, né? Além de inspirar o processo de criação, né? Mas também pela admiração do trabalho de outras pessoas. Como a Cláudia falou, meu processo eu chamo de pela cidade, né? Eu gosto de registrar algumas coisas e o meu interesse pelo Zine porque o Zine me possibilita eu apresentar os meus trabalhos de pesquisa pinhole. E o que eu venho fazendo, né, eu posso usar o Zine para divulgar, como é um folheto de pequeno formato, eu posso usar para fazer divulgação do meu trabalho. E essa parceria, né, que surge com a Yamada é também porque ela gosta desse formato, né, de pequenos formatos, de folheto, revista, e a coisa muito artesanal. Então, como eu também gosto dessa questão, né, tanto na hora de fazer as fotografias, quanto que é um processo também bem de artesania, né? O folheto de Zine, ele possibilita essa divulgação, né? E também essa admiração por esses pequenos formatos de trabalho.
Eu esqueci, gente, olha, eu fico nervosa nas lives, e aí eu esqueci de agradecer muitíssimo a Lote 42, a Feira Miolos, a Biblioteca Mário de Andrade, por toda essa oportunidade que a gente está tendo de trazer todo o nosso trabalho, trazer os nossos zines, né, chegar num público tão amplo, são 125 editoras participando. Eu acho a Miolos sempre foi um sonho para mim participar, eu acho que tem um alcance e uma quantidade de pessoas que a gente, do Brasil inteiro, de fora do Brasil, que a gente pode fazer um intercâmbio e conhecer, como disse a Aparecida, conhecer outros trabalhos, conhecer outras pessoas, criar essa efervescência de ideias que estimula a gente cada vez mais a produzir e a divulgar e a dividir com as pessoas tudo que a gente faz, né? Eu agradeço muitíssimo mesmo, e saber que a gente tem, nesses 2 dias, hoje e amanhã, a gente tem a apresentação dessas editoras, é muito bom. Acompanhem, vejam todas as editoras que estão envolvidas, vejam depois também, porque vai ficar disponibilizado, conheçam os sites das editoras, que tem trabalhos muito bons. Eu tive a oportunidade de ver alguns também, de acompanhar algumas lives, acompanhar alguns lançamentos, entrar em algumas editoras. A gente não consegue entrar em todas ainda, mas a gente tem uma lista e uma meta de conhecer todo mundo e de repente agregar todo mundo também no nosso espaço virtual, né? Muito obrigada, Lote 42. Outra coisa também, hoje às 19 horas vai estar acontecendo o Giro Miolos, né? Isso, 19 horas a gente tem o Giro Miolos, que vai fazer uma síntese, né? São vídeos curtos. Exatamente, vídeos curtinhos de muitas pessoas que estão participando da feira. É uma grande festa para vocês conhecerem os bastidores, né? Conhecerem os processos de quem faz. Vai ser muito divertido. Eu acho que vai ser muito bom, tá? Participem 19 horas no Instagram da feira mesmo, né? Da biblioteca ou da feira? No YouTube da biblioteca. Vai ser ao vivo, direto da biblioteca Mário de Andrade. Isso. E vão ao site. No site da Feira Miolos tem toda a programação, tem todos os expositores, tem os links. Quando tem apresentações, elas estão lá também. Tem um link do YouTube da feira ali pra gente ver também. Então participe. E agora voltando um pouco para falar de nós, né, da Siriguela mesmo, bem-vindas as pessoas que chegaram. Eu vi que chegaram mais algumas pessoas, né? Bem-vindos a todos. Ficamos muito felizes que vocês estejam aqui para conhecer o que a gente produz, né? E acho que eu começo ou você começa falando dos trabalhos um pouquinho? Você quer falar mais alguma coisa sobre a feira ou a gente pode... Não, pode começar. Então, pode falar. Pode falar? Uhum. Então, para a feira nós trouxemos uma mescla de trabalhos que representa um pouco do que nós fazemos, né? A gente tem um painel aqui atrás que tem todos os trabalhos que a gente tem na editora, né? Em breve teremos mais, né? A gente vai produzindo aos pouquinhos, vai colocando. E o nosso formato é esse pequeno formato, não são publicações grandes, é muito ligado ao zine mesmo, essa publicação feita por nós, artesanal, tanto na elaboração, em geral nas fotografias, algumas apropriações, né? E a gente sempre tem essa tônica no manual. Então eu vou mostrar alguns trabalhos que eu acho interessantes para a gente começar para vocês começarem a conhecer um pouco do que a gente faz, né? O primeiro trabalho que eu gostaria de falar é sobre este aqui, Entrelaçados. Essa é uma publicação totalmente artesanal, né? São imagens que são feitas, as imagens fotográficas foram feitas por mim mesma, essa minha, né? Eu me apropriei de alguns mapas antigos de uma região do Rio de Janeiro, que esse trabalho fala um pouco sobre a cidade, e este particularmente sobre o Rio de Janeiro, né? E ele trata justamente desse entrelaçamento da cidade. As coisas não acontecem de maneira isolada, né? A nossa vida e a vida dos espaços, elas estão sempre se comunicando. Então é um trabalho interessante porque ele é feito com um papel bem translúcido, então você consegue vislumbrar, visualizar nele
Então, se você consegue visualizar o que vem nas camadas posteriores, né? Você vai passando e vai vendo tudo que vem nas camadas posteriores, não importa se pela frente, por trás, de alguma forma ele se entrelaça, né? E tem uma curiosidade sobre esse trabalho, é que ele é feito com uma encadernação bem artesanal, que é um origami. Então ele não tem costura, ele não tem cola, ele não não tem nenhuma forma de prender que não seja uma dobradura. É uma encadernação bem diferente, porque ele justamente é encadernado com o origami, né? É um trabalho que eu gosto, que eu acho bem interessante, é um dos trabalhos que eu mais gosto, porque ele traz um pouco de tudo isso que eu gosto de fazer, que eu gosto de pesquisar, que é a cidade e a minha relação com ela, sabe? Então esse é um trabalho que eu destaco porque eu acho ele bem legal, tá? Modéstia à parte, né? O segundo trabalho que eu quero mostrar para vocês é um outro trabalho que também é um formato pequeno. Vocês veem que os nossos formatos são sempre assim, né? Reduzidos. Ele se chama Você Está Aqui e fala um pouco filosófico, porque ele fala um pouco da nossa posição no mundo, né? Então é um cianótipo que ele que ele traça um mapa, como um mapa, né? Para você se identificar e você se localizar aonde você está nesse universo todo que a gente vive. Entenda isso de diversas maneiras, né? E é um trabalho que eu gosto muito também porque usa cianotipia. É uma cianotipia sobre papel japonês, com uma capa de papel bem rústica, que é papel Paraná, né? Com carimbos manuais, que também é outra tônica do nosso trabalho. Eu uso muito carimbo também. Ele tem uma frase aqui atrás, que eu não vou dizer qual é, porque se vocês ficarem curiosos, vocês adquirem o trabalho. Né? E é um trabalho que eu gosto muito, espero que vocês gostem também, tá? Um outro trabalho que eu vou destacar é esse aqui. É um zine, que ele usa um tipo de formato bem básico, né? Eu chamo ele de zine árvore, porque ele é feito a partir de recortes de fotografias que eu tenho, de paisagens, e eu fui agregando as árvores e outros elementos, né, e outras interferências também nesse zine. E o que me moveu a fazer isso é uma reflexão que eu tenho feito, que eu tenho estudado e tenho procurado aprender sobre os vazios, a potencialidade dos vazios, porque muitas vezes a gente trabalha no adensamento, né? Na concentração de imagens, e quando eu falo de cidade, a gente fala muito do adensamento, a gente pensa muito nisso. E dentro da filosofia que eu venho estudando, dessa retorno à minha ancestralidade, essa busca, eu tenho estudado alguns conceitos. Um dos conceitos que eu tenho estudado bastante é o mar, que é difícil definir, mas basicamente a potencialidade, é o vazio como espaço de potencialidade. Então você tem um elemento que ele define o ambiente, mas ele está entremeado por espaços que te proporcionam a possibilidade de refletir e criar, ou pensar, ou trazer outras possibilidades, né? Ele é um espaço que pode tudo, Então é isso que é muito legal. E esse zine é um zine bem simples, ele tem atrás também uma imagem. Então você tem as páginas e depois você tem uma imagem na parte interna que você consegue também ver como um pôster, né? Então este é o zine Árvores, né? Espero que vocês gostem. Aparecida, você quer falar um pouco sobre os seus? Depois fala um pouco, depois a gente volta e fala de outros. Eu tenho 6, né? 6 não. Tem mais, 7 publicações, né? Eu já estava na cabeça que eram 6 publicações, mas são 7 publicações aqui. E como eu falei antes, os meus folhetos, os meus zines, são a partir da fotografia, a maioria, com exceção de um só, que foi o primeiro, que é esse aqui, né? Mas mesmo assim é fotografia analógica. O restante, todos eles são pinhole,
que é o que eu gosto de fazer, gosto de pesquisar. Então, como a Cláudia falou, a gente trabalha uma coisa bem semelhante, que é a cidade, mas esquecemos de falar uma coisa, né? Porque tem pessoas que vão ver e que são de outros locais. Ah, sim, é verdade. Então, nós somos do Rio de Janeiro, né? Então, eu vou mostrar um pouco desse aqui, que fala um pouquinho sobre mobilidade, e eu escolhi esse formato sanfonado. Só tem um que não é sanfonado, mas eu mudo o tamanho, mas essa configuração, mas eu prefiro o sanfonado, porque ele possibilita uma continuidade, né, das imagens. Então, vai integrando todas as imagens dessa pesquisa que eu estou fazendo sobre mobilidade em torno da cidade. Então, essa possibilidade, né, desse formato possibilita criar uma unidade no próprio trabalho, né? Como esse também, que é o imersão. O imersão, ele só muda, né, a posição, mas também é no formato sanfonado. E essa é uma imersão no Maciço da Pedra Branca, que é uma pesquisa que eu faço no local, aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho outras fotos, não são só essas, mas eu escolhi esse grupo de imagens para falar sobre esse espaço, falar sobre esse local. E é uma imersão fotográfica que eu faço também nessa localidade. Esses dois, eles são feitos com pinhole de filme, 35mm, né? Mas no modo bem simples, né? Da câmera confeccionada, né, por mim. Esse aqui também, eu gosto de falar um pouco sobre ele, porque esse é um formato que não é sanfonado, mas é um formato que me possibilita agregar várias imagens. Então, recortes são pequenas imagens de vários espaços da cidade, né? Então, eles são imagens em pinhole, feitas originalmente em 3x4, e aqui eu agrego 4 imagens de diferentes localidades. Então, são um total de 6 cartelas, né, com 4 imagens cada uma. Então, cada imagem dessa, elas são feitas em momentos diferentes, locais diferentes, e eu vou agregando um conjunto, nem sempre são as mesmas imagens, às vezes eu crio um outro conjunto de imagens, mas ela vai, mas sempre nesse formato aqui, onde eu coloco essas 4, né, e são 6 cartelas e de diferentes localidades. Então eu digo que são recortes, fragmentos, né, sinais, vestígios, nuances desses meus registros pinhole, que são feitos originalmente nesse tamanho e são digitalizados. Então, para vocês perceberem, eu trabalho sempre com as minhas imagens, né? Porque são pesquisas, e eu uso o zine, que é um folheto, né, de pequeno formato, para falar desses meus projetos que eu venho desenvolvendo, que são uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há bastante tempo, né? Acho que essa característica de trabalhar com o nosso material próprio é muito nossa, né? A gente trabalha muito com isso, tanto a Aparecida como eu, nós sempre procuramos usar, nós fazemos as imagens, produzimos as imagens por técnicas muitas vezes artesanais, né? E dessas imagens produzimos zines e outros formatos que vão enriquecendo a nossa produção. Todo o trabalho que é desenvolvido pela gente, ele é pensado, a forma como ele é feito tem relação com a ideia que a gente quer passar. Então, por exemplo, esse que é o Entrelaçados, que ele é feito com uma encadernação origami,
de origami, que é uma encadernação sem costura, só de dobras, né? E que agrega as folhas e que permite também você tirar as folhas, intercalar elas com outras folhas, né? Eu consigo tirar uma folha e mudar a posição dela com outra folha. Tá visível isso, produção? Isso permite que a gente produza uma outra relação de leitura do espaço, né? Porque a cidade não é paralisada, ela não é congelada. Então a gente consegue trocar as ordens das folhas para poder ter uma ideia. Quer dizer, a construção tem relação com os trabalhos que a gente desenvolve, né? Em termos, ele é parte do conceitual dos nossos zines. Né? O zine, para a gente, é uma publicação que nos possibilita um alcance maior, uma distribuição melhor, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga conceitual muito grande. Né? Ele é fruto de pesquisas, são trabalhos que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo e que influenciam toda a nossa produção, todo esse estudo que a gente faz. Cada um à sua maneira, mas a gente vem desenvolvendo isso e isso influencia a gente ao longo do tempo. Né? E esses entrelaçados, o que eu gosto é dessas camadas que ele vai criando. Pois né? isso é muito bacana. Bem interessante. Né? Eu acho isso, que é uma possibilidade, né, de entender, de transpor o entendimento que a gente tem da cidade, da nossa relação com a cidade, através de uma publicação. Né? Quando eu falo de cidade também, eu acho que é interessante, cidade e ancestralidade. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci, cresci em São Paulo e vim há algum tempo para cá. Então basicamente tudo que eu faço tem alguma relação com o meu crescimento, com a minha formação, né? Então, por exemplo, 16 Vistas é um trabalho que é uma publicação que ele fala desse passado também, né? Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo eu vou contar uma história, vou voltar um passo atrás, né? Eu sou mestiça, né? Não sou descendente só de japonês. E eu sempre me achei muito ocidentalizada. Eu nunca me achei assim, falei, essa coisa do Japão aí, meu irmão aqui é japonês, eu não sou. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que a profundidade dessa influência na minha vida era muito grande, né? Embora eu não tenha tido uma criação japonesa, né? Não tive uma família japonesa assim tão rigorosa, mas a influência que a minha avó, não vou nem falar que são meus avós, é minha avó, porque eu não conheci meu avô. Minha avó, minhas tias, minha mãe me trouxeram sobre a cultura japonesa, ficaram enraizadas e sem perceber eu fui incorporando elementos e que só fui ter consciência disso assim há pouquíssimo tempo. Né? Então foi daí que foi surgindo essa pesquisa, que faz parte de um grande tema que eu denominei Meu Pequeno Japão, né? Essa pesquisa que trata justamente dessa influência, porque o Japão que eu conheço não é o Japão do outro lado do oceano, é o Japão que foi próximo de mim, é o Japão desses japoneses brasileiros, né, que criaram seus filhos aqui, que trouxeram a sua cultura e foram contaminados por outras influências. Contaminados eu acho uma palavra ruim, mas que agregaram outras influências mas mantiveram algumas características que são muito fundamentais na cultura japonesa, né? Não só na japonesa, na oriental de maneira geral, que tem pontos em comum. Né? E esse 16 Vistas é um trabalho que fala um pouco sobre isso, né? É um envelope, né, em origami, lógico, né, que incorpora, que agora eu tenho usado, é um sinete da minha família, dos Yamada, né? Embora não tenha uma tradição das mulheres assumirem o sobrenome, assim, né? Eu assumi dos meus avós, né? E aí eu tenho usado esse sinete, que é um sinete que deriva de um sinete mesmo, da minha avó e tal. E aí esse 16 Vistas ele fala do quê? Ele é um trabalho feito com cartões soltos, a partir de minhas fotos, de fotos que eu fui tirando ao longo da minha vida. Essa daqui, por exemplo, é uma das primeiras fotos que eu tirei, ainda com filme, numa câmera analógica, uma Canon i1, e eu fui agregando imagens que eu fui tirando ao longo da vida, né? E como que o que isso tem a ver, né, com 16 Vistas? O Hokusai, ele tem um trabalho que chama 36 Vistas do Monte Fuji, em que ele coloca, em que ele retrata em gravuras as 47 províncias do Japão, e em cada uma delas aparece o Monte Fuji, o Fujiyama.
né? E sempre em algum detalhinho, nunca é assim uma coisa muito proeminente. Raramente ele coloca o Fujiyama como destaque, ele coloca sempre um detalhe ali, num cantinho, no meio de uma folhagem, sempre aparece Fujiyama. E Yamada é um Yama também. Yama no Japão é montanha, monte, né? E Fujiyama é Monte Fuji. Yamada é campo de arroz da montanha, né? Então eu quis trazer o meu Yama para mostrar a minha visão do meu pequeno Japão, né? Aí fui tirando essas fotos, selecionei essas 16 imagens, e em cada uma delas, em algum lugar, tem o meu Yama, né? Que é representado por esse sinetinho aqui. Então eu fui fazendo essas imagens, né? Fui trazendo várias imagens que fui tirando de vários lugares, são todos em São Paulo, né? Numa visão, na minha visão, né? Do que seria interessante, né? E aí surgiu esse 16 vistas que tem essa inspiração em Hokusai, nessa ideia de você retratar as peculiaridades e características dessas 47 províncias, né? Então o trabalho chama 36, né? Mas no final ele fez 47. E é curioso isso, né? E aí eu resolvi tratar e trazer isso cada vez mais dentro dessa influência. Então, uma característica dos trabalhos que eu faço é agregar sempre um elemento que traga uma referência a essa cultura, a essa percepção, né, que eu venho tendo ao longo do tempo dessa influência do japonês, oriental, dentro das coisas que eu faço, né? Essa ideia do mar, que eu achei muito bonito, a ideia da luz e da sombra, qual é o entendimento da sombra. Então eu tenho trabalhado muito essas ideias nos meus trabalhos, né? O Teia, por exemplo, ele tem um pouco disso também. O Teia, ele trabalha luz e sombra, mas luz e sombra não em um ambiente fechado, luz e sombra numa paisagem, né? Então ele trabalha a translucidez, ele trabalha isso, essa ideia dessa impermanência, sabe? É tudo muito tênue, muito efêmero, né? Transitando isso na paisagem, né? Então eu tenho tentado esse desenho, trazer isso através dos meus trabalhos, né? Que incorpora uma encadernação japonesa, num papel translúcido, essa questão da sombra, né? Então são elementos que eu vou incorporando e que a cada vez que eu aprofundo a pesquisa, eu percebo uma forma de fazer isso, e que é muito importante para mim, assim, em mostrar isso, sabe? Em trazer isso, que é uma descoberta para mim, e eu quero mostrar essa descoberta para todos, entendeu? Que eu acho que tem elementos importantes para a gente refletir, né? Que mais? Deixa eu ver. Eu tô falando sozinha aqui. Cida, não, outro. Eu tô gostando de escutar, de ver, né? Não, pode falar um pouco mais, Cida. Porque a gente tem elementos assim, como embora a gente tenha visões diferentes, a forma diferente de tratar, né? Eu acho que... Então eu vou partir aqui para interseções, né? Você estava falando de luz externa, né? Vou falar sobre um pouco da luz interna, perfeito, né? Que são fotografias feita lente sobre lente, né? São 3 lentes rebatendo toda... Eu fui feita nesse período aí do início da pandemia, eu não podia sair, eu comecei a perceber esses reflexos que surgia de luz, né? De pontos de luz no meu ateliê. Então eu comecei a colecionar essas imagens, né? São várias, eles foram vários dias, né? Sem sair de casa, então são várias imagens. Então ela surge como essa observação desse reflexo da luz externa sobre o ambiente do ateliê. E eu comecei a captar essas imagens usando três lentes diferentes, né? 3 formas de lentes diferentes, e criando essas camadas e essa percepção de como a luz refletia, né? Batia na janela e refletia dentro do ambiente. Então selecionei algumas dessas imagens, né? E criei, como eu estava falando, né? Que eu gosto desse formato, porque possibilita essa sequência, né? A criação dessas sequências. Então eu cheguei até a fazer registro do dia, né? Dia a dia. Depois eu vi que
que não tinha necessidade de eu estar fazendo tantas imagens, né? Então, eu comecei a selecionar algumas imagens que eu achava interessante e criei esse zine para falar dessa luz que interferia, né, e dessas imagens que criavam esse desdobramento no ambiente onde eu estava. Então aí eu criei esse zine a partir dessa observação, né? Então a gente vê, está falando de luz, né, de uma forma diferente, né? Porque a fotografia é muito isso, né? Eu vejo isso muito nos seus pinholes, Cida. Nos seus trabalhos com pinhole, assim, eu acho que eles trazem muito isso, a imagem que você captura, né, tem essa questão da luz, das sombras, eu gosto muito, eu acho que tem uma leitura da luz muito interessante. Porque no fundo, né, você também faz pinhole, ele sabe que é essa observação que nos interessa, né? Olhar, observar verdade. E ver como ela se forma, né? Às vezes no papel fotossensível, às vezes na película, mas essa observação é que eu gosto bastante, né? Então, tem, assim, eu estou percebendo que eu não faço, que eu não fiz nenhum trabalho de pinhole ainda, por base dos pinholes. Gosto tanto, faço tanto, mas não fiz nenhum trabalho. Mas você tem o cianótico, né? Eu faço muito do cianótico. Que o cianótico acaba sendo uma linha também. O cianótico, ele entrou para mim como um trabalho, uma forma de trabalhar muito legal, porque ele traz uma coisa dentro dessa esfera de pesquisa do meu pequeno Japão. Ele traz uma cor que me interessa muito, que é o azul. A gente tem muito texto e o azul índigo é uma cor muito presente na cultura japonesa, e o cianótico me traz essa coloração próxima do índigo. Além de ser uma técnica do século XIX que eu gosto muito, pela sua simplicidade, pela possibilidade de trabalhar com poucos recursos, é uma técnica que me agrada muito pelo seu resultado, né? E até algum dos trabalhos que está aqui, um outro trabalho, sem ser o Você Está Aqui, que é o Nada é Quase Tudo, ele é uma reprodução a partir de cianóticos, né? Eu percebi que os cianóticos para mim falam sobre o universo. Então, Nada é Quase Tudo é justamente sobre essa questão que a maior parte do que a gente tem no universo, no espaço do universo, não é matéria, são espaços que ocupam são espaços vazios, né? E que constituem a maior parte do universo. Isso astronomicamente falando, né? Então, assim, o Nada é Quase Tudo é isso, que a maior parte é nada, né? Nada aí, que não é nada, né? Na verdade, tem tanta coisa ali. Então, e esse trabalho, eles são reproduções de uma série de cianóticos, né? Que tratam dessa ideia, né? De universo e de vazios, olha, os vazios sempre aparecendo, né? E isso é uma constante, assim, essa reflexão tem sido bem constante, assim, para mim, né? Que é um pouco do que é esse trabalho. Ele tem cerca de 16 imagens também, e todas elas têm alguma questão ligada a isso, a essa ideia do universo, né? De tratar desses assuntos. E eu acho que a gente está caminhando muito rápido. Tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser trazer alguma questão, tiver alguma curiosidade, pode perguntar também. A gente não está aqui só para falar. A gente até é muito difícil fazer uma live, porque a gente está acostumado a trabalhar com recursos muito interativos, né? Trabalhar com troca, né? E é muito difícil a gente estar aqui e não ver as pessoas, não ter esse retorno. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pergunte. A gente está aqui para responder também. Tem curiosidade como é que a gente produz? Tem curiosidade sobre alguma das coisas que a gente trouxe aqui? Por favor, pergunte, tá? Eu vou aproveitar e vou falar de mais um trabalho, né? Você quer falar alguma coisa mais do seu? Tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Algum comentário? Não. Ok. Então tá. Então, vou falar de mais um trabalho, então,
que é um trabalho pequenininho que chama Dádivas, né? E que tem uma história engraçadinha. Eu sou xereta, né? Então eu fico procurando coisas, assim, fico fazendo essas brincadeiras, às vezes faço palavras, faço teste, faço um monte de coisa. E num desses testes de brincadeira, era tipo um caça-palavras e vinha escrito assim: as 3 primeiras palavras que você conseguir encontrar, elas são dádivas da sua ancestralidade, né? E aí, as 3 primeiras palavras que eu vi foi amor, revolta, universal, né? E eu achei muito pertinente, assim, com as coisas comigo, né? Com o meu jeito, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu digo, com as brigas que eu compro, né? Com a minha vida. E aí eu criei esse trabalhinho, né? Esse trabalho que ele é feito a partir de Instax, são fotos feitas com uma Instax, né? Quer dizer, uma foto, como fala? Não é automática, foto instantânea, né? E aí eu reproduzi esses instantâneos, né? E criei esse trabalho, que são imagens. A Instax é uma câmera que tem uma dificuldade de você conseguir controlá-la, porque você aponta ela para um lugar, ela vai para outro, ela olha para o que ela quer. E aí dentro disso eu reuni alguns elementos que podem ser enigmáticos para vocês, mas que tem muito sentido para mim, né? Que são cinetes. Fui criando com alguns objetos, eu fui fotografando e criei esses postzinhos, né? Que trazem essas imagens de alguns elementos significativos. Ai, que grudou aqui, né? Que tem a ver também com essa ancestralidade e que fazem referência a esse minimalismo, a essa síntese, essa coisa tão sintética que a gente encontra muitas vezes na cultura japonesa, sabe, na cultura oriental, né? E que me influenciaram muito. Então tem coisas que são muito minimalistas, falo muito, né? Mas eu tenho coisas muito minimalistas, né? Eu admiro isso, você poder conseguir fazer uma síntese das coisas, né? Então, e aqui tem uma fotinho, um trecho de uma fotinho de família, que é a minha avó, minha Batiana, que foi tão importante na minha vida, foi uma influência, assim, excepcional, uma pessoa muito forte, mulher forte, né? Que veio do Japão, batalhou muito aqui no Brasil para cuidar dos seus filhos e que me influenciou por demais, né? E aí desse trabalho surgiu dessa brincadeira, que era as dádivas da sua ancestralidade, surgiu o Dádivas, né? Que traz um envelope de origami, vem um envelope de origami, esses cardzinhos do envelope de origami, e tem a minha assinatura no sinete da minha família, né? Então, assim, fica assim, cada vez mais esses elementos se incorporam no que eu venho fazendo, então trazem sempre um pouco disso. E quando... Não, eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Você incorporou essas 3 dádivas no trabalho, na escrita do trabalho? Incorporei. Acho que tem coisas assim que tem, quando a gente conversa, assim, que às vezes quando a gente coloca, para as pessoas não fica muito claro. Mas na hora que você traz, quando a gente conversa, tem oportunidade de conversar, isso fica mais evidente, né? Então as coisas são muito simbólicas, né? A minha avó, foi uma pessoa criada para ser uma pessoa delicada, né? Para ser uma esposa exemplar. Ela era a filha mais nova de uma família que tinha posses no Japão e tal, e veio para o Brasil num casamento arranjado. E era uma pessoa de gênio muito forte. Então ela se rebelou, né? Então ela se subverteu toda a educação que ela teve, né? Até existe uma história que ela fugia da igreja Shinto para ir para a igreja católica porque ela queria outra coisa, entendeu? Então ela teve sempre essas rebeldias e parte da história dela é que ela se separou do meu avô. Quando já tinha 5 filhos, ela se separou do meu avô e cuidou dos filhos já sozinha. E ele sumiu no mundo, nunca mais apareceu, e ela sozinha tomou conta de tudo. Então tem muita coisa disso, da revolta, sabe, das coisas que ela descobriu e que fizeram ela se separar, o amor que ela tinha tanto pelos seus filhos como pelo Brasil. É curioso que ela tinha muito amor pelo Brasil também, adorava, ela nunca pensou em voltar para o Japão, né? Elas falam que a terra dela agora, que ela adotou o nome brasileiro, era Rosa,
Ela escolheu esse nome, né? Ela trocou o nome? Ela não trocou oficialmente, mas ninguém conhecia ela pelo nome japonês. Eu, inclusive, quando a gente começa a conhecer a avó, não era a avó Kyo, era a avó Rosa. Ela não usava o nome japonês, era só para casos oficiais. Tem que assinar um documento, o nome tem que ser o oficial, era o nome do japonês. Mas para ela, o nome dela era Rosa. Foi o nome que ela adotou, que ela escolheu e que ela levou a vida inteira. E curioso, porque as filhas todas, os nomes eram japoneses, elas não tinham nome em português. E os filhos todos tinham nome em português. Os homens tinham nome em português, e umas coisas doidas assim, da minha avó, do meu avô. E assim, isso traz muito dela, nas imagens traz um pouco disso, o sinete, que era um dos elementos que ficava marcado, né, marcava a família, e que ela guardou, mas ao mesmo tempo ela renegou, entendeu? Então foi toda uma batalha da vida dela, né? Elementos que faziam parte do nosso dia a dia na convivência com ela, mas que ela renegou uma parte, o contato, mas ela não renega alguns ensinamentos, o símbolo, a criação, a cultura, né? Ela se rebela com uma forma, da forma como as coisas eram feitas. E é muito legal isso, eu acho que para mim foi muito significativo fazer isso, enxergar isso e trabalhar um pouco mais com a história da minha avó, trazendo esses elementos e as 3 palavras que foram sensacionais, né? Para trazer essa caracterização. Né? Então foi bem bacana. Os meus trabalhos que têm a ver com essa cultura, com essa ancestralidade, eles são muito afetivos, assim, porque eles trazem muito dessas descobertas para mim, sabe? Então, eles trazem muito de mim, dessas histórias, né? Dessa construção. Né? Eu ia perguntar justamente isso, né? Qual é seu retorno, né? Dessa busca, desse encontro, né? Com esse material. O meu retorno disso assim, eu acho que é equilíbrio. Acho que tem uma palavra que diz isso, que é um pouco que é equilíbrio. Porque é um conflito. Eu sempre carreguei muitos conflitos, né? De estar ali, acho que todo mestiço carrega isso. De você estar num lugar que não é o seu. Você nunca acha o seu lugar. Sabe? Você tá sempre entre mundos. Porque você não é ocidental, mas você não é japonês. Né? Então, assim, eu sempre fiquei num trânsito assim, entre mundos. Sempre me achei meio fora dos mundos normais, assim, por causa disso. E eu conversando com outros mestiços também, eles também sentem isso. Sabe? Essa coisa que a gente fica meio no limbo entre os mundos. Porque a gente não tem um lugar certo, assim. A gente pertence a tudo e ao mesmo tempo não pertence a nada, né? Isso para mim traz um certo equilíbrio, você reconhecer isso e pesquisar e incorporar alguns elementos que me trazem muita tranquilidade, sabe? Descobrir uma história que me dá força, né? Muitas coisas de mim vêm da minha avó, vêm dessas tradições, das coisas que ela passou pra gente. Descobrir que meu pai, sendo um ocidental, incorporava também muitos elementos, né? Meu pai era brasileiro, né? E ele incorporava muitas coisas, muitas das tradições não. Eu acho que do pensamento, sabe? Da forma de agir, do pensamento, desse equilíbrio que existe, né? Na forma de ver o mundo que você tem um pouco na cultura japonesa. Né? Então, uma ideia de pertencimento, né? Me dá uma ideia de pertencimento, assim. Eu achei meio que um lugar, assim, que eu consegui me acomodar e me tranquilizar no mundo. Não, e ao mesmo tempo também reconhecer. Totalmente. Eu acho que isso faz muito, e isso acaba trazendo até um outro trabalho que ancora um pouco isso tudo, que é um zinezinho que eu fiz, que chama Terra à Vista, né? Zine mesmo, feito a partir de fragmentos de imagens, né? E que também vai traduzindo um pouco de tudo isso que eu fui vivenciando e que eu fui construindo, né? E é curioso que quando a gente vai falando isso, vai contando e vai trocando essas ideias, isso vai ficando mais consistente, cada vez mais consistente, sabe? Cada vez mais eu reconheço isso, né? Eu consigo perceber o que eu tenho, o que eu estou passando e como isso foi me construindo, né? E como isso vai se reforçando a partir
desses trabalhos, porque acaba sendo um trabalho de terapia, né? Um trabalho que vai trazendo essas raízes pra gente, né? Que vai me situando mais no mundo e me tirando um pouco desse limbo que eu me senti por muitos anos, né? Então para mim foi bem interessante, bem legal fazer isso, né? E fazendo essa construção, né? E eu tenho que agradecer uma pessoa que me ajudou muito a encontrar esse caminho, que foi a Grace. A Grace Rosa, que é uma artista visual fantástica e que me orientou muito a chegar nesse caminho, entendeu? Ela me deu um empurrão para ir, né? Através da arte, ela me deu um empurrão para eu pesquisar, começar essa pesquisa e começar a me aprofundar, né? Ela sinalizou, ela foi me trazendo uns toques, foi me ajudando muito a isso, né? Então, isso é bem bacana. E o seu trabalho? Mas Grace Rosa também tem uma influência bem grande, né? Uma ajuda bem grande nos meus trabalhos também, né? É uma pessoa maravilhosa que está sempre apoiando o que a gente faz e está sempre incentivando a gente dá prosseguimento, né? Verdade. No apoio. Verdade. Né? Cida, você não falou sobre preto e branco. Em preto e branco é um trabalho que eu gosto tanto dele. Porque esse preto e branco foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz nesse formato e que eu comecei a me apaixonar por trabalhar, que foram uma seleção de fotos, né? E que eu gostei desse formato quadradão, né? E as fotos tem muito a ver com esse meu percurso afetivo pela cidade, né? Então, e também foi, acho que aqui tem fotos que foi primeiras revelações, quando está fazendo o teste de revelação, além de ser afetivo, né? Os locais onde eu seleciono para colocar aqui, mas aquela sensação de descobrir, de pesquisar as imagens, de revelar, de construir. Então, eu gosto muito também, porque foi um dos primeiros, né, trabalhos que eu fiz eu gosto muito da riqueza, esse entrelaçamento, as árvores trazem entrelaçamentos tão bonitos, sabe? A relação das imagens, construindo esse espaço, quando você abre, né? Quando ele está aberto, ele traz essa relação dos espaços, essa comunicação entre as imagens. Eu gosto muito, eu acho um trabalho muito, muito bonito. E são 3 locais distintos, né, diferentes, mas são locais de registro afetivo, né? E eu fui construindo. Eu gostei, e até porque essa montagem, né, eu não, é um que os outros eu às vezes fiz poucas tiragens, mas esse aqui é um trabalho que eu gosto bastante e até fiz uma tiragem maior dele. Ele é um trabalho muito, muito bonito, né? Acho que eu gosto muito desse seu trabalho em preto e branco. É um dos meus preferidos, para falar. Engraçado que eu estava pensando em fazer outros, né, em preto e branco, que tivesse uma série de imagens, de edições diferentes, né? Só que eu me apeguei tanto que eu não consigo. Porque tem outras imagens, mas eu não consigo montar como eu montei esse aqui, né? E está lá parado para eu montar, mas ainda não tive essa oportunidade para montar. E eu gosto muito dele também. Esse é o nosso processo. O nosso processo nunca é rápido, não é uma coisa papum, né? Ele é super demorado, super elaborado, porque a gente tem essa coisa do momento, né? Então, às vezes, a gente tem uma série de imagens, o trabalho, ele leva, assim, meses para ficar pronto, porque a gente não está no momento, né? O trabalho não amadureceu. Quando a gente consegue fazer, às vezes saem vários ao mesmo tempo, porque são vários gestando ao mesmo tempo, né? Então, o trabalho do Zine é muito legal por causa disso, né? Poder trabalhar com esses pequenos formatos permite que a gente tenha uma liberdade, a gente se autoproduzir também, né? Permite essa liberdade da gente ter esse tempo um pouco dilatado para fazer as coisas, né? Mas é bem bacana. Outra coisa que eu gostaria de falar também é que
essa impressão é uma impressão caseira, sim. As dobras são feitas, né, manualmente, né? Os meus têm colagens, com exceção desse, mas é só dobra, mas é todo feito manualmente, né, e escolhidas imagens para compor, né, a publicação, e é todo feito manual, de uma forma bem artesanal. Isso é uma característica da Siriguela também, que a gente trabalha com isso. As produções são todas artesanais, nós fazemos isso mesmo. Eu, por exemplo, faço tudo eu acho que não tem nenhum que eu faça fora. Eu faço todas as minhas impressoras com papel que a gente traz aqui, vai descobrindo, vai pesquisando. A proposta é essa mesmo, sabe? Trabalhar de uma maneira bem artesanal, bem pequena, reduzida, manual, costurar à mão. A gente sempre trabalha, eu e Cida, a gente sempre trabalha nesse sentido. Para falar em material, né, esse aqui é um chambril, é uma gramatura, porque a gente vai vendo, uma gramatura mais encorpada, né, 220, geralmente que eu uso, para dar essa possibilidade, né, e essa mobilidade do material. Então, eu mais ou menos com esse material que eu faço as impressões e construo o trabalho. Alguns eu faço, às vezes eu faço em chambril também, papel fotográfico, chambril, eu tenho uma variedade grande, né, papel vegetal. Esse daqui eu não, acho que não falei dele ainda. Eu não falei mesmo, é um pequeno zine também, se chama Em Algum Lugar do Passado, porque eu gosto muito de pesquisar também, eu gosto da história, né, história da arquitetura, ainda mais porque a minha formação. E aí eu fiz esse pequeno zine de recortes também, trazendo esses espaços, os vazios, né, e a partir de algumas fotos que eu fiz de alguns lugares. Então tem uns enigmas aí, às vezes alguma pessoa pode até reconhecer alguns desses lugares, né, por esses fragmentos, né. E eu gostei muito de fazer, porque eu acho que traz uma secção, sabe? É um trabalho, é difícil às vezes explicar, porque às vezes a gente vai incorporando elementos que não tem uma explicação clara, mas que fazem sentido pra gente, né. E é um desses índices de papel sulfite. Essa é uma cópia xerox, né? Uma reprodução que eu faço em casa mesmo, não é externa, né? Colorida, né? E que acaba resultando num zinezinho que eu gosto bastante, né? Um zine que tem uma qualidade, uma impressão do jeito que eu gosto de fazer, que incorpora mesmo alguma rusticidade na coisa, né? Eu acho isso bacana também, né? Eu acho que falamos de todos os zines no final das contas, né? A gente ia falar só, não vamos falar só de uns 3, cada uma e tal. E aí o tempo foi rendendo e a gente falou sobre todos, e isso foi ótimo, né? Mas é bom, porque aí fica gravado, as pessoas querem conhecer um pouco mais do trabalho. Isso. Aí, ou de um trabalho específico. Perfeito. Aí vai saber identificar pelo título, né? Exato. Eu acho que é bom a gente ter falado de todos. A produção também não é uma produção extensa, né? A Siriguela é uma editora independente que começou há pouco tempo, né? Então a gente vem fazendo essa parceria e eu acho que trabalhar assim com um evento como esse, eu acho que as pessoas pelo menos ficam conhecendo o nosso trabalho, né? Do suporte da Feira Miolos, que eu achei bem importante, né? Sim, acho que é uma das maiores feiras que a gente tem hoje de publicações, é a Miolos, publicações independentes, assim. E eu quero agradecer novamente a feira pela oportunidade, né? Eu acho que é fundamental para a gente poder divulgar o nosso trabalho, participar de todas as ações que estão acontecendo. Nós participamos do Esquenta Miolos, fizemos uma oficina de zine, nós vamos participar do Giro Miolos hoje às 19 horas, que vai ser bem legal também, vai mostrar um pouco da produção de cada um, né? Desse making off, né? De como acontece, né? a feira, né? E muito obrigada, gente. Acho que o tempo está acabando.
Então o tempo está acabando, eu quero aproveitar e agradecer a presença de vocês, agradecer por vocês terem assistido e quem depois puder ver, divulgar a nossa editora, a gente agradece muito. Se vocês quiserem ver mais detalhes dos trabalhos, eles estão no nosso Instagram, né? Todos eles estão lá. E qualquer dúvida, qualquer informação, podem perguntar agora ou não precisam se calar para sempre. Podem nos mandar mensagens que nós respondemos. Agradecemos todos que participaram, que entraram aqui na live, né? Fica aí nosso registro, nosso agradecimento, as pessoas conhecidas, ou que vão ainda assistir, né? Muito obrigado pelo esse apoio, né? Pela participação. E agora, acho que a gente tem que só lembrar vocês que existem mais editoras, vão ter mais, nós somos às 17, tem às 18, até às 18. Tem mais um bloco hoje de editoras que vão apresentar seus trabalhos, né? Amanhã também temos a apresentação de várias editoras, várias lives. Então, para quem tiver interesse em publicações independentes, eu acho que vale muito a pena, procurem as editoras. A programação toda está no site da Feira Miolos, www.feiramiolos.com.br. Que mais? YouTube, né? Sim, isso, tem todas as apresentações estão sendo gravadas, estão sendo apresentadas no YouTube da Biblioteca Mário de Andrade, que gentilmente, né, faz essa parceria com a Lote 42 e que para poder abrigar a feira, né? Infelizmente esse ano a gente não teve a oportunidade de ter a feira propriamente presencial, mas estão acontecendo o Fala Miolos. Na semana passada a gente teve vários eventos do Fala Miolos e que tiveram várias falas interessantes de várias editores, sabe? Foram assuntos muito, muito bons e que ficaram gravados e que podem ser acessados também, né? Provavelmente pelo site da feira e pela Biblioteca Mário de Andrade. Que mais? E o Instagram, Feira Miolos. E o Instagram, Feira Miolos. Então era isso, espero que vocês tenham gostado, né? E sigam a gente, continuem acompanhando os nossos lançamentos, divulguem para os seus amigos, né? @si.ri.guela no Instagram, né? E acho que é isso. Muito obrigada, gente.